Oi, gente! Estamos de volta. Nós somos da Universidade Federal Fluminense e agora nós vamos falar sobre línguas indígenas e diversidade linguística dos povos indígenas e a atuação do enfermeiro na saúde indígena. Nós somos acadêmicas de enfermagem. Nosso nome é Luciana, Raíssa, eu sou a Roberta e a Sara. Bom, nós temos um vídeo que está presente no YouTube. Eu vou deixar o link nos comentários, aqui na descrição do vídeo. E nesse vídeo, ele relata a repressão histórica às línguas indígenas praticada ao longo destes 500 anos por intermédio das missões religiosas, dos funcionários de governo ou da população não indígena. E apesar de toda essa repressão, os indígenas resistiram. Ainda são faladas mais de 180 línguas indígenas no Brasil. A Constituição de 88 finalmente lhes reconhece o direito à diferença e ao ensino de suas línguas em suas escolas, como vemos na Escola da Floresta do professor Joaquim Kaxinawá, no Acre. Bom, nessa imagem aí mostra, né, a quantidade de línguas indígenas que existem no Brasil. Atualmente, mais de 160 línguas e dialetos são falados pelos povos indígenas do Brasil. Elas integram o acervo de quase 7.000 línguas faladas no mundo contemporâneo. Antes da chegada dos portugueses, contudo, só no Brasil esse número devia ser próximo de 1.000. E as etnias e línguas dos indígenas. Existe no Brasil cerca de 210 etnias e cerca de 170 línguas indígenas ainda faladas, sendo que a grande maioria se concentra apenas na Amazônia de forma legal. A diferença entre os números de etnias e os números de línguas se deve a dois fatores. O primeiro é que há etnias que falam as variantes dialetais de uma mesma língua, e a outra que cabe aqui a pergunta: qual seria a diferença entre língua e dialeto? E no próximo nós temos a preservação. O que a gente pode citar como isso? Que, como todas as línguas minoritárias, as línguas indígenas sofrem ameaças de extinção, pois os próprios falantes correm o risco de desaparecimento físico ou cultural. E toda vez que uma língua é deixada de existir no mundo, fica mais pobre em sua diversidade. E temos a questão da atuação da enfermagem na saúde indígena. E como se deve isso? Os sistemas de saúde devem ser vistos como um sistema cultural, porque todo o sistema de saúde é construído com base nas organizações das instituições sociais, bem como nos padrões de interação interpessoal. E alguns estudos mostram que a importância do conhecimento cultural do funcionamento do sistema de saúde e doença na realização de um cuidado, ele se torna muito eficaz. O presente estudo aborda em relação à atuação do enfermeiro na saúde indígena com uma maneira de procurar descrever a assistência de enfermagem dentro do serviço de saúde indígena. O enfermeiro é quem decide enveredar-se na saúde indígena. Ele deve familiarizar-se com a peculiaridade dos subsistemas de saúde, sobretudo entender que esse modo holístico em que aquela comunidade responde à situação em relação à saúde e doença, e tomando sempre esse cuidado como base as recomendações, seguir os maiores questionamentos, como prestar uma boa assistência eficaz a um povo de cultura diversa. E esse trabalho, ele descreve um pouco sobre a assistência de enfermagem realizada nessa área, objetivando fazer uma análise crítica da prestação de serviço de saúde a essa população. O entendimento da cultura, ou seja, da estrutura de significados estabelecidos e compartilhados em grupo, foi fundamental
importante para adequar todos esses cuidados da enfermagem, bem como respeitando sempre o costumes de alguns povos, né? O polo base esse aqui é uma foto, né, de uma região onde tem instalado uma unidade básica de saúde dentro de uma oca. Ela situa-se na aldeia Cauatá, a maior do rio Canumã, e dá suporte a outras 21 comunidades indígenas situadas ao longo do rio. O acesso a esse atendimento corresponde a um transporte fluvial e é realizado por um motor, e onde ele faz esse traslado dos pacientes graves, conduzindo sempre eles também à consulta médica, além de servir também de transporte para os próprios profissionais da área. Aqui nesse próximo slide, a gente consegue ver um dos barcos, né, da unidade de saúde social fluvial, né, que faz todo esse atendimento pelo SUS, todo de forma gratuita. E como que são realizados os atendimentos nessas aldeias. Né, disposto um barco para essa equipe da microscopia realizar uma busca ativa. Nesse caso, pela região, são casos de malária. É solicitado um barco e o cacique que vai realizar as viagens com toda a equipe pela comunidade do rio. Esse acesso às aldeias é realizado de forma fluvial pela distância entre uma aldeia e outra. E a cidade de referência é sempre calculada de acordo com o tempo gasto pela lancha do motor, que é usada como transporte na equipe de saúde. O polo base da aldeia Cauatá fica a 2 horas da cidade de Nova Olinda, no norte, o que é referência em saúde da reserva. E essa comunidade mais distante fica a 6 horas do polo base de Nova Olinda, que fica mais ou menos no Rio Madeira, a uma distância fluvial de 132 quilômetros de Manaus. Então, gente, agora nós trouxemos um caso para poder exemplificar mais o que a gente está querendo dizer no trabalho. Essa notícia é de 2009, mas a sensibilidade e o respeito às diferenças do profissional de saúde valem a republicação deste blog. O caso ocorreu numa unidade de terapia intensiva pediátrica do Hospital de Clínicas Gaspar Viana, em Belém. Esse caso conta que uma criança que estava internada no hospital não continha o choro, chorava muito, até que o técnico de enfermagem, Fábio Marques Ferreira, resolveu agir e improvisou uma rede, usando um lençol utilizada no leito. Ou seja, ele respeitou os costumes indígenas já internalizados na criança. Como num passe de mágica, ao ser transferido para a rede improvisada, o bebê indígena parou de chorar. E para concluir nosso trabalho, nós podemos destacar algumas coisas. Seguimos com a tarefa dos linguistas conscientes das responsabilidades sociais, cuidando das comunidades indígenas e lutando para manter a manutenção das línguas e de sua cultura. Percebemos que o papel importante no momento faz parte do envolvimento de pessoas falantes, investigando suas próprias línguas e capacitando dentro do meio em que ele pertence. Por isso, a importância desse estudo e a necessidade de mais pesquisas envolvendo a saúde indígena na atuação da enfermagem, pois sabe-se que a presença do enfermeiro junto às aldeias indígenas torna-se crucial para o desenvolvimento de um cuidado voltado para os cumprimentos do princípio do SUS, universalidade, integralidade e equidade. E essa vivência nos faz refletir sobre o quanto é distante a prática da formação como enfermeira e o quanto é necessário e importante na formação de profissionais em saúde indígena. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso trabalho e tenham compreendido um pouquinho do que a gente tentou passar para vocês. E muito obrigada, até a próxima.